Olá, boa noite com Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Jorge Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeai. Hoje vem trazer para você uma palavra de sabedoria. A nossa igreja fica na rua Duarte de Azevedo, número 52. Temos nossa pastora presidente, pastora Rosângela Coentro, e nossa pastora vice-presidente, pastora Suelen Coentro. Hoje eu quero trazer uma palavra de sabedoria para você, que se encontra no Salmo 34, versículos 7 e 19. Gostaria que você desse um like aí e me desse um retorno se o som está bom, se você está ouvindo bem. Pai do Senhor para todos, boa noite com Jesus. Alguém só me dá um retorno se o som já está bom, se o som está perfeito, vocês estão ouvindo bem. Amém? Ok. Então, a palavra do Senhor se encontra no Salmo 34. Vamos ler os versículos de número 7 e 19. O número 7 diz, na minha versão bíblica, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Na nova versão internacional, diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Na versão Almeida, corrigida fiel, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. E o 34:19 diz, na minha versão, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Na versão Almeida, diz o seguinte, na versão Almeida, corrigida fiel, diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, vou trazer para você hoje, quando a gente fala de justo, muitas pessoas não entendem. Quer dizer que quem não é crente não é justo? Não. Eu quero te explicar o que é justo perante a Bíblia. Justo é aquele que é conforme a justiça, que anda com equidade e razão, que julga e procede segundo a justiça, probo, reto e íntegro. Esse é o justo. Essa é a definição de justo. Mas, biblicamente, e justo também você pode dizer que é aquele que vive e age segundo as normas de justiça, da moral, é honesto. Com relação à religião, o justo é considerado puro diante de Deus. A Bíblia diz que justo são todos aqueles que foram justificados por Deus. E ser justo diante de Deus não é mais que uma aparência de santidade. É principalmente você crer em Jesus e saber que só através de Jesus nós somos justificados diante de Deus. Então, para a Bíblia, justo é aquele que anda segundo os preceitos bíblicos e é justificado segundo o seu seguimento a Cristo, é justificado diante de Deus através de Jesus. Aí você vai dizer, pô Jorge, mas tudo bem, você falou de temor, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. O temor, você encontra lá em Provérbios 9:10, que o temor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, a prudência. Quem respeita a Deus e procura fazer a sua vontade, esse é aquele que teme a Deus. Não é o temor de medo, é o respeito para com Deus, segundo o seu poder e a sua santidade. Então, se você teme ao Senhor, você respeita o Senhor, segundo o seu poder e a sua santidade, e você é justificado, porque você perante Deus, através de Jesus Cristo, por você o seguir, entender que Ele é o Filho
único de Deus, que deu a vida em resgate por mim e por você, aí o Salmo 34 afirma que o anjo do Senhor fica em torno dos que os temem e os protege do perigo, ou seja, aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor irá acampar ao redor dele e vai livrar de todo perigo. Ah, Jorge, mas por que o justo tem aflição? Porque o sol nasce para o justo e para os injustos. O sol nasce para todos. Deus é verdade e justiça. Todos passam por aflições nessa terra. Mas aqui diz, os justos passam por muitas as aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Aquele que não pratica a justiça, que não anda segundo os preceitos de Deus, não tem como. Ah, Jorge, mas tem pessoas que são justas, que temem ao Senhor, enfim, passa por aflições e sofre, etc. e tal, mas olha só, tudo há um propósito debaixo do céu, sobre a terra. Deus tem um propósito na vida de cada um. Muitas pessoas boas, muitas pessoas justas passaram por aflições e Deus as levou para si. É propósito de Deus. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim criticar e querer entender o que ou porquê e por qual a razão que Deus livra uns justos e não livra outros. Deus chama para si uns e não chama para si outros. Não cabe a mim questionar, não cabe a nós questionarmos. Basta somente crermos e acreditarmos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele tem um propósito para tudo na minha e na tua vida. Então, se você que ainda não aceitou Jesus, você que não conhece a Jesus como Filho de Deus, o unigênito de Deus, aquele que deu a vida em resgate por mim e por você, porque através do pecado, quando o pecado entrou na terra, nós fomos separados de Deus, fomos destituídos da graça de Deus. E o plano de salvação, para que Deus tornasse o homem justificado a ter novamente comunhão com Ele, foi a morte salvífica de Jesus Cristo na cruz. Se você que ainda não aceitou esse Jesus Cristo, é o momento de fazer. É o momento de você buscar enquanto você pode buscar. Enquanto Ele está próximo e você pode aceitá-lo como o seu verdadeiro e único Salvador. E você que está afastado, quero te convidar a retornar para os caminhos do Senhor, a viver uma vida em santidade, a buscar uma vida em justiça perante Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, que você conhece a palavra. Volte para Jesus, ainda há tempo. Eu costumo dizer que Deus, Ele se encontra igual ao pai daquele filho pródigo que a Bíblia menciona. Lá em Mateus, se encontra nos Evangelhos. O pai ficava olhando no horizonte todos os dias, porque ele sabia que o filho encontraria o caminho de casa. Ele sabia que a qualquer momento ele avistaria seu filho voltando para casa. Sabe por quê? Porque Deus não desiste daquilo que Ele ama. O amor de Deus, ele é tão grande, Ele ainda ama aquilo que Ele criou. Mesmo você tendo se afastado, Deus te ama. E Ele tem prazer e alegria no seu retorno para o seio dEle, para os braços dEle através de Jesus Cristo. Então, você que se afastou por algum motivo ou por alguma razão, ainda é tempo de voltar para o Senhor. A palavra que diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Você tem temor a Deus, que você conhece a palavra. E você que ainda não aceitou, é momento de você buscar essa sabedoria, respeitando o poder e a glória de Deus. E assim, diante das suas aflições, Deus irá te livrar, irá cuidar de você. Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Ou seja, Deus tem um cuidado muito grande com a minha e com a tua vida. Nós somos importantíssimos para Deus. Que tamanho é o seu amor por mim e por você. Mesmo sendo pecadores, Ele não deixou de nos amar.
Ele ainda ama tudo aquilo que Ele criou. Eu quero que essa palavra chegue ao teu coração e encontre profundidade e brote de frutos. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa guardar a tua entrada e a tua saída do teu coração nesta noite. Que de todas as aflições que você estiver passando, Deus venha te livrar de todas elas. Entendendo sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que há um propósito na minha e na tua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E que Deus possa estar te abençoando. Peço aos irmãos que quando lembrarem de mim, estejam orando por mim e pela minha família. Nós somos carentes das suas orações. E assim eu quero agradecer essa oportunidade, a confiança que me foi dada. Que você tenha uma boa noite com Cristo Jesus. Amém.